Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao Maurício pelo convite. Dá uma ajustadinha aqui na altura. Isso. Tá bom, tá bom. Para quem não me conhece, eu sou médico ortopedista e atualmente, junto com o professor Falopa, nós estamos coordenando um centro de pesquisa em onda de choque na Unifesp. Isso foi conseguido à custa de um convênio com o FINEP, que financiou a compra dos equipamentos. E nós estamos estruturando toda a universidade para participar desse projeto. Como disse o colega da manhã, o titânio está acabando, nós precisamos pensar alguma alternativa para tratar algumas patologias de uma forma mais biológica ou até mais ecológica, se a gente quiser falar. Só para posicionar vocês, quando eu falo em onda de choque, eu estou falando em tecnologia oriunda da litotripsia, um sistema que é usado há mais de 30 anos em medicina. Por que isso? Porque existem outras tecnologias hoje que são chamadas ondas de choque e, na verdade, são coisas diferentes. Então, eu estou falando de litotripsia. Só um histórico breve. O primeiro estudo de desintegração de cálculo renal foi in vitro, em 71, e em 1980, que foi o primeiro tratamento em humanos. Depois disso, em 85, se tentou também tratar cálculos biliares, e em 86 para frente é que começou-se a visualizar que existia algum efeito em tecidos musculoesqueléticos. Já em 88 foi descrito o primeiro tratamento em humanos de pseudoartrose. Você vê que é um sistema que já há 20 e poucos anos, 22 anos, através do Dr. Valchanov. E em 92, tratamento de tendinite calcária de ombro. E, mais recentemente, um assunto também que gera bastante interesse é o tratamento de feridas crônicas com o uso dessa tecnologia. Então, na verdade, assim, apesar de ter sido usado durante praticamente 20 anos, só interessando no projeto de atuação clínica em cálculo renal, pouco se sabia dos seus efeitos biológicos. E de 2003 para cá é que iniciou-se realmente uma pesquisa mais a fundo, através de alguns pesquisadores importantes, como o Dr. Wang, lá de Taiwan, e que tem sido desvendado alguns interessantes efeitos da onda de choque. Uma delas é que ela altera a permeabilidade da membrana celular, isso enseja até uma possibilidade de permitir a terapia gênica com mais facilidade. A diluição da substância P, para explicar o efeito de melhoria da dor. Um efeito antibacteriano que foi visto pelo Dr. Schaden, que eu vou citar mais adiante, no tratamento das pseudoartroses infectadas, e que ele começou a notar que as fístulas fechavam também com esse advento. Por isso ele começou a pesquisar em feridas esse tratamento. A promoção do ácido nítrico, na liberação do processo inflamatório, e duas coisas que mais chamam a atenção, que é o aumento dos fatores de crescimento, principalmente os fatores angiogênicos, isso se nota num prazo de 2 semanas após a aplicação, em que ocorre aumento dos precursores angiogênicos, e uma teoria mais moderna, que seria a mecanotransdução, ou seja, o que a gente faz? A gente está provocando um estímulo mecânico que a célula vai sinalizar para que ela tenha um estímulo, uma sinalização bioquímica, ou seja, um estímulo mecânico propiciando toda uma cascata de procedimentos bioquímicos. Esse aqui é um tipo de sistema que é usado, eletrohidráulico, só para vocês entenderem como é que é isso. Através de um eletrodo em que passa uma alta energia, isso está dentro de um conteúdo líquido e ele vai gerar uma onda que vai ser focalizada a uma profundidade X, dependendo do tamanho da bolha, dependendo de alguns fatores. Então, é um tratamento focalizado e restrito. As indicações ortopédicas que é preconizado são para patologias crônicas, de dor crônica, ou seja, ninguém vai tratar uma fascite plantar aguda. Esses pacientes que são tratados são pacientes que já passaram por diversos tratamentos, fisioterapia, medicação, infiltração, e não melhoraram. Isso, vocês pensam que é pouco, mas não é não. Tem muita gente, muitos pacientes com esse tipo de problema. Isso gera, certamente, para os convênios, um custo também considerável, pelo número de visitas aos consultórios.
Então, algumas patologias em especial. A primeira que foi aprovada pelo FDA, dos Estados Unidos, em 2000, a fascite plantar, a tendinopatia do calcâneo, a tendinite calcária do ombro, a epicondilite do cotovelo, a bursite trocantérica, tendinite patelar. Só para fascite, para quem não lembra, aquela dor na região plantar, que o pessoal fala que é o esporão, mas na verdade é a fascite, a doença. Aquela tendinopatia posterior do calcâneo, que hoje também existe uma indicação cirúrgica, às vezes desnecessária, que a gente observa. A tendinite calcária do ombro, a epicondilite, a bursite trocantérica. Então, são algumas indicações da parte clínica de entesopatias. Agora, o que eu gostaria mais de chamar a atenção são duas possibilidades de tratamento, que aí sim eu vejo vantagem para ser utilizada com mais frequência. Então, seria no retardo de consolidação óssea e nos casos de pseudoartrose. Esse aqui só para exemplificar um caso, um dos primeiros casos que eu tratei em 2002, era uma paciente que tinha uma pseudoartrose de tíbia, e ela já tinha sido exposta a várias cirurgias. Uma delas, na primeira, ela tinha colocado uma osteossíntese intramedular, que levou a uma infecção, e por isso foi tirado a haste e foi colocado dois fixadores externos. Com essa fixação, ela foi submetida a duas cirurgias de enxerto ósseo, e não ocorreu a consolidação. Então, nós tivemos a oportunidade de tratá-la. Esse aqui é o aspecto pós-tratamento, depois de 3 meses de evolução, com uma sessão só da onda de choque. Aqui é o aspecto reconstrução 3D. E a partir daí nós começamos a ver realmente que existia alguma coisa que estimulava em muito a osteogênese. Esse aqui são mais 2 casos interessantes também. Esse aqui é um caso recente, um retardo de consolidação de uma fratura de úmero. Vocês veem que tinha um gap importante. Nós fizemos a aplicação. A aplicação é feita, nos casos de pseudoartrose, com sedação. É um procedimento doloroso. Então, a gente faz com sedação e com uso de escopia, para poder localizar o foco. Aqui está o aplicador. E aqui a formação do calo, também depois de 2 meses, um calo exuberante. Aqui é uma outra paciente, uma médica, anestesista, que ela tinha tido uma fratura de cabeça de rádio, já há 1 ano, e ela não tinha feito tratamento adequado. Ela ficou imobilizada, mas não consolidou. Aqui o aspecto da tomografia, comprovando a não consolidação. Aqui também. E aqui, após a aplicação, 45 dias depois, já mostrando uma ponte óssea, e ela está feliz porque ela ia ser submetida a uma fixação com parafuso e não foi necessário. Então, não quero entrar em conflito de jeito algum com o pessoal que vem de osteossíntese, mas é lógico que as indicações para onda de choque também são restritas, não é qualquer caso que a gente indica. A fratura tem que estar estabilizada, né, fixada, lógico, já operada, mas caso que não está evoluindo bem, certo? Qual é a vantagem disso? Diminuição de custo, lógico, e a diminuição de morbidade e as complicações inerentes a qualquer procedimento cirúrgico. E um acesso do tratamento a muitos pacientes. Isso pode ser feito no centro cirúrgico, num dia você pode fazer em vários pacientes, diferentes de uma cirurgia. Então, o Dr. Schaden, que foi o grande divulgador desse método para a pseudoartrose, ele atua na Áustria, só para comparar o número de habitantes entre o Brasil e a Áustria. O número de fraturas, se a gente for extrapolar, no Brasil, talvez se tenhamos em torno de 9 milhões de fraturas. O índice de não consolidação, em média, é 1%, que vão os casos que vão levar à pseudoartrose, considerando isso aqui, citando dados de pseudoartrose de tíbia, tá? Esses dados aqui. Vários autores já vêm, desde 91, descrevendo índice de sucesso em torno de 75%, 80%, nos casos de tratamento. Então, a diferença de uma internação, um tratamento cirúrgico e a onda de choque pode ser visto aqui. O Day Hospital, sistema 20 a 30 minutos para tratar um paciente. Risco de infecção não tem, de trombose não tem, e outras complicações inerentes a uma cirurgia.
e todos os custos que estão embutidos no tratamento cirúrgico. Esse procedimento já consta na CB-HPM desde 2003, apesar de não ser utilizada pelos convênios, com exceção de alguns. E a parte nova, que, na verdade, isso aqui também nós vamos investigar a fundo na Escola Paulista, é o tratamento de feridas crônicas de pele, que desde 2005 foi preconizado. Existe uma modificação no aparelho, em que é feito, em vez de ser focalizado, a onda ela é ampliada e no sentido lateral e diminui a sua profundidade. E a gente usa sem anestesia esse procedimento. Aqui é um exemplo de um paciente diabético que tinha uma úlcera no pé há 7 meses. Nós começamos a fazer o tratamento. É uma sessão cada 2 semanas, extremamente rápida a sessão. Aqui é a evolução do caso. Esse paciente evoluiu para fechamento da ferida no prazo aí de 2 meses. Um outro paciente de 84 anos, esse aqui é uma avó de um ortopedista que conhecia o nosso trabalho, e essa paciente tinha tido uma úlcera na região posterior do calcâneo, com exposição do tendão péssimo aspecto, e nós começamos a fazer o tratamento, foi granulando, foi fechando, e a gente conseguiu esse resultado. Esse tempo que a gente tem é pouco para falar das vantagens, mas assim, o que a gente pode falar que você consegue diminuir os custos em relação ao tratamento cirúrgico, diminuição do número de cirurgias e internações, diminuição da morbidade, das complicações, e é um tratamento seguro. Isso eu já faço há 10 anos e dá para a gente afirmar, embasado em muitas coisas. Esse é meu site e o meu e-mail para quem quiser uma informação adicional. Muito obrigado.